Então, o material que eu mandei, eu coloquei diversos assuntos, mas as primeiras questões se referem justamente a quem? A logaritmos, tá? Você fala em logaritmos para concurso de área. Então, é bom você levar a maior quantidade possível de conhecimentos desse conteúdo. Desde o conceito básico, as consequências da definição, as propriedades operatórias e a mudança de base. E aí você também encaixa as equações logarítmicas, tá? Que são consequências justamente dessas definições. Então, log de A na base B igual a x, você tem sempre que lembrar que o logaritmo é a operação inversa do exponencial. Para você resolver um logaritmo, você tem que transformar ele, tem que converter ele numa equação exponencial. Em cima, esse número que eu denominei de A, ele é chamado de logaritmando. Lembra disso. E o logaritmando, a condição de existência dele é que ele tem que ser positivo. O B, que é a base do teu logaritmo. Professor, não estou vendo nada, não. Não tá, não? Só ouvindo. Agora? Deu certo? Sim, agora sim. Então, o A, que é esse número que fica em cima, meus queridos, é o logaritmando. E a condição de existência dele é que ele tem que ser maior que zero. O B, que é o númerozinho de baixo, é a base. Ela também tem que ser positiva, mas diferente de 1. A base de um logaritmo positivo e diferente de 1. Então, quando você tem esse esquema e você quer saber o valor desse logaritmo, igual a x, ó, e transforma isso no exponencial. E aí? A gente vai fazer o que com essa brincadeirinha aí? Jogar aquela definição, que é a definição geral do logaritmo. B elevado a x tem que ser igual a A. Aí nós chegamos o quê? Através dessa equação exponencial, a resolver e encontrar o valor desse logaritmo. Então, se eu tenho o log de 16 na base 2, com o conceito geral, você chama isso aqui de x. Aí vai 2 elevado a x igual a 16. 2 elevado a x, o 16 fatorado é 2 à quarta potência. E aí o x é igual a 4. E quando você trabalha logaritmo, que você pega essa noção geral, existe logo em seguida o que nós chamamos de consequências da definição. Através disso aqui, você consegue, às vezes, burlar essa regra. Aliás, nem usá-la, tá? Esquece isso aí, o conceito geral. Tem situações que, com as consequências da definição, eu consigo acelerar o cálculo. Dentre elas, você tem o log de A na base A. Quando o logaritmando e a base têm os mesmos valores, isso aqui vale 1. Quando você tem um log de 1 na base A, isso aqui vale 0. Se o teu logaritmando for 1, independente da base, o resultado é 0. Quando você tem um log de A elevado a B na base A, observa que o teu logaritmando é uma potência de base A. E a base dessa potência é a mesma base do logaritmo. Então você pode fazer o quê? Dizer que isso aqui vale o expoente. Porque você faz isso, ó. Corta A com A. Então você tem algumas situações que é possível, se você aplicar essas consequências dessa definição, acelerar o cálculo. Quando você tem o log de 16 na base 2, que foi aquele exemplo lá de cima. Ora, se tu lembrar que o 16 é 2 elevado à quarta potência, você corta e sabe que isso aqui vale 4. E eu encurto e não preciso transformar em uma equação exponencial. Outra coisa bem interessante aqui, certo? Quando se trabalha com logaritmo, são as chamadas propriedades
operatórias. Meus amados, logaritmo do produto, logaritmo do quociente e logaritmo da potência. Se você tem um log de A vezes B na base C, você pode converter esse produto aí em cima em dois logaritmos. O logaritmo chamado logaritmo da soma. Você vai desmembrar log de A mais log de B na base C. Produto transforma em soma. Quociente transforma em quê? Uma diferença. Log de A na base C menos o log de B na base C. E quando você tem uma potência, log de A elevado a alfa na base B. O que é que eu faço com esse expoente, queridos? Esse expoente alfa multiplica o logaritmo. Isso aqui é alfa vezes o log de A na base B. Eu posso trazer esse expoente para multiplicar esse logaritmo. E se esse cara estiver embaixo, B elevado a alfa, aqui embaixo, ó, a potência for na base, o alfa também pode ir para frente do logaritmo, só que ele vai invertido. Fica 1 sobre alfa vezes o log de A na base B. Cada dessas propriedades operatórias salvam a gente uma porrada de questão. Vocês sabem muito bem disso, né? Salva demais a gente. Show de bola? E aí você tem aqui as propriedades operatórias dos logaritmos. E também não podemos deixar de falar em mudança de base. É possível você ter um logaritmo com uma base qualquer, por exemplo, log de A na base B, e você quer mudar a base desse logaritmo. Transforme isso aqui, ou mude a base dele para uma base que eu vou chamar base C. Então, para você transformar um logaritmo numa base C como essa, basta você aplicar o conceito. Pegue o logaritmando e transforme ele num logaritmo de base C, que é a base desejada. Pegue a base e transforme outro logaritmo na base desejada. Então, se eu tenho log de 49, aliás, 49 não, vou botar outro valor aqui. Log de 2 na base 49. E eu peço para vocês transformarem, mudarem a base desse logaritmo. Meus queridos, mudem a base desse logaritmo para a base 7, por exemplo. Eu quero que você jogue isso aqui na base 7. Então, que é o log de 2 na base 7, dividido pelo log de 49 na base 7. Converti, ó, na base 7, que é a base que eu quero que você transforme. Isso dentro de um contexto de uma questão, você vai ter que ter esse discernimento, né? De olhar para a questão e dizer assim, cara, aqui é bom mudar a base, porque as bases são diferentes. Eu até hoje, na revisão lá em Oeiras, eu coloquei uma questão que era mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar lembro dela. Tinha uma questão lá que foi colocada no aulão, que era log. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela está bem aqui no celular. A questão era assim, gente, log de W na base 7 mais o log de W na base 49. Isso é igual a 2. E ele quer saber qual é o valor de W nessa equação. A questão é só assim. Era uma equação logarítmica. Ele queria que você descobrisse o valor dessa incógnita também. Cara, a primeira coisa que você vai observar no dia da prova é que as bases dos dois logaritmos são diferentes. Então, eu não consigo fazer nada se eu não te mudar algum deles de base e deixar na mesma base do outro. O ideal, por exemplo, é que você transforme esse cara aqui em base 7.
Você poderia fazer o contrário, tá? Transformar isso aqui em base 49. Mas eu vou transformar para a base menor. Vem comigo. Log de W na base 7, dividido pelo log de 49 na base 7. Isso aqui é igual a 2. É só correr para o abraço. Ó. Log de W na base 7, mais o log de W na base 7. Tu lembra que esse 49, vou até colocar bem aqui, log de 49 na base 7. O que é esse 49? 7 ao quadrado. Porque é 7 vezes 7. E aí tu pode fazer isso, ó. E encontrar isso aí como sendo 2. Igual a 2. Aqui é 1, ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Log de W na base 7 sobre 2 igual a 2 sobre 1. Fazendo cruz credo. 3 log de W na base 7 é igual a 4. Isola. Log de W na base 7 é igual a 4 terços. Porque aqui está multiplicando, vai passar dividindo. E aí é hora de você matar danado. Ó. Vem para cá. Aplicando o conceito. W é 7 elevado a 4 terços. Pode transformar essa potência que tem um expoente fracionário em raiz. Raiz cúbica de 7 elevado a 4. Que era o gabarito da questão. O 7 vira radicando, o 3, que é o denominador, vira o índice da raiz, e o 4 vai lá para dentro, seu expoente de 7. Beleza? Então tá aí essa ideia geral de logaritmo que, com certeza, a prova da COPES não vai cobrar uma coisa bem aprofundada. Vai ser questões onde eu preciso conhecer propriedades operatórias, mudança de base, consequência da definição. Ele pode aplicar, por exemplo, isso, turma, numa questão de equação logarítmica, como essa. Então, se tu pegar bem aí o teu material de hoje, o que eu mandei, né? Deixa eu só abrir ele aqui. Tem a primeira questão aí que diz assim, ó. Primeira questão do nosso material. Sabendo que o log representa o logaritmo na base 10, quanto vale a expressão? 1 menos o log de 0,001 ao quadrado dividido por 4 mais o log de 10.000. Você sabe muito bem, melhor do que eu, que quando a base não aparece, subtende-se que ele é base 10. E aqui você não vai perder muito tempo não, cara, porque toda a estrutura da questão está dizendo assim para ti, ei, joga esse decimal e esse múltiplo de 10 em potência de base 10. Fica melhor para ti e para mim. Então vamos lá. 1 menos o log, isso aqui transformado em potência, é 10 a menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado. 4 mais o log, aqui 10.000, 10 elevado a 4. Aí eu vou ficar com 1 menos 10, log, perdão. Conserva a base e multiplica os expoentes, menos 6. E aqui embaixo 4 mais. Cara, aqui a base não é 10? Faz isso, ó. Dá 4. Aqui a base não é 10? Faz isso, dá menos 6. Mas cuidado, porque menos daqui com menos daqui, ó. Vai ficar menos com menos, mais 6. E aqui 4 mais 4. Corre para o abraço, ó. 7 oitavos. A questão está feita bonitinha, sem muito vexame. E nós chegamos na resposta, que é a letra B de bola. Ok? Tranquilo? Isso aí é só para começar o nosso domingão com alegria total. Dois. Diz assim, o conjunto solução da equação log de x na base 3
elevado ao quadrado menos 12 log de x na base 3 mais 27 igual a zero. Ele está querendo saber qual é o conjunto solução desta equação logarítmica. E tu olha logo aí de cara que o formato dessa equação é o de quê, gente? É de uma equação do segundo grau. Use o que nós chamamos na matemática de artifício, tá? Você vai simplesmente pegar o termo comum, que é o log de x na base 3, e vai chamar ele de uma letra qualquer, para você enxergar a equação, certo? Com mais nitidez. Vamos chamar de m, tudo bem? Então vai ficar como? Substituindo, fica m ao quadrado menos 12m mais 27 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Que você pode, nesse momento, observando que o azinho da equação é 1, resolver essa equação pela soma e o produto de raízes. Isso aqui é o que nós chamamos na matemática de trinômio do segundo grau. Aquele trinômio que é no formato x2 menos sx mais p igual a zero. Onde esse valor aqui, ó, que acompanha a variável m, é a soma das raízes. E esse valor aqui significa o que, queridos? O produto. Basta tu lembrar da relação de Girardi, lá do 9º ano. Soma de raízes. Se tu quer somar as raízes, menos b sobre a. Produto das raízes, c sobre a. Então, qual é a soma das raízes dessa equação? Se você quer saber o valor da soma, menos b sobre a. É menos 12, que dá 12 positivo por 1, que é 12. E o produto é 27. E aí tu vai só procurar na tua mente dois números que somados dá 12 e que multiplicado dá 27. Quem são eles? O 9 e o 3. É ou não é? 9 mais 3 dá 12. 9 vezes 3, 27. Então eu acabo de achar com vocês o valor do mzinho. Mas não é minha resposta ainda, porque eu quero é x. A equação depende da variável x. Aí eu jogo aqui, ó. Log de x na base 3 é igual a m. Quem é o primeiro m que nós achamos? 3. Vou colocar aqui do lado. E aí tu vem, ó. Parte 2 da questão. Log de x na base 3 é igual a m. Quem é o m? O primeiro lá, 3, não é isso? Aí faz x é igual a 3 elevado a 3, que dá quanto? 27. Já vai olhando para as alternativas logo, né? Ver qual que tem 27 aí. Se for só uma, já matamos a danada. Só uma que tem 27. Se tu observar bem a letra E. Até porque o segundo vai ficar assim, ó. Log de x na base 3 igual a 9. Então, x é 3 elevado a 9. Cara, para que perder tempo fazendo isso se tu tem a resposta na alternativa? 3 elevado a 9 é 19.683. Então, o gabarito da questão 2 é a letra quem? Letra E. Beleza? Tranquilidade total? Show de bola? Terceira. O que é que nós temos na questão 3? Questão 3 diz assim: o log de 3 é igual a 0,48. Diz também que o log de 4 é igual a 0,60, 0,6. É correto afirmar que o log de 12 vale quanto? Quanto é que vale o log de 12? Cara, aqui é você enxergar que você precisa usar nessa situação as propriedades operatórias. Isso aqui é só para a gente lembrar isso, para quem está esquecido. Olha, eu quero encontrar o log de 12. E o que é que eu tenho de informação? O log de 3 e o log de 4. E tu já enxerga logo que o 12 é 3 multiplicado por 4. Olha, amado, vamos matar essa questão bem rapidão. Eu vou escrever o 12 assim, ó, log de 3 vezes 4.
Quando a base não aparece, é base 10. Aí você faz log de 3 mais o log de 4. Corre para o abraço, bora ser feliz, ó. Bora matar essa danada, vamos pegar esse contra-cheque, vamos pegar esse contra-cheque domingo, viu? Então 0,48 com 0,60. 0,48 mais 0,60. 1,08. Aí você corre devagarinho e marca aí a letra quem? A letra C. De boas? Tranquilidade total? Questão 3, ok? Entendido? Questão de número 4. Essa questão é tão manjadinha, cara, que o cara podia fazer assim, ó. Vamos imaginar que ele fez essa seguinte pergunta. Quanto é que mede o log? Deixa eu botar aqui uma outra pergunta aqui que ele possa fazer. O log de... Deixa eu modificar. Log de 2 é 0,3. O log de 3 é 0,48. Aí o cara pede na hora o log de 5 para ti. Uma questão parecida com essa da anterior. E que assim, quanto vale o log de 5? Aí tu, porra, o log de 5. Aí o cara me dá o log de 2 e 3. Mas só que 5 é 2 mais 3. Mas se eu botar 2 mais 3 não tem propriedade. Porque a propriedade é log do produto e log do quociente. E aí, como é que eu saio? É só lembrar que o 5 está na base 10 aqui, ó. E eu posso escrever o 5 assim. 10 dividido por 2. Posso ou não posso? 10 por 2 dá 5. Aí eu transformo isso aqui no logaritmo do quociente. Log de 10 dividido por 2 é o log de 10 menos o log de 2. Corre para o abraço, meus amados. Bora ser feliz. O log de 10 na base 10 é 1. E o log de 2 ele me deu 30 centavos. Então a resposta vai ser o quê? 0,7. Dá para criar uma infinidade de questão com essas propriedades aí, tá? Aí você tem que ter um olhar bem cirúrgico para saber o que é que você vai aplicar. Boa? Show de bola? Belezinha? Questão 4. Bora de questão 4 agora. O que é que nós temos na questão 4 aí? Outra questão de função. Quais os valores representados por y que fazem a função abaixo decrescente? Ele colocou a função f de x igual a 6y menos 2 elevado a x. Meus amados, só um pouquinho de teoria aqui. Isso é o que nós chamamos de função exponencial. A função exponencial ela é definida assim, ó, a elevado a x, onde esse a é um número real. A pertence aos reais não nulos, tá? E o a tem que ser diferente de 1. Eu tenho que botar bem aqui o sinalzinho de mais também, né? Que são os reais positivos. Meus amados, quando você tem, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, isso aqui é uma função exponencial. Mas eu tenho f de x igual a 1 meio elevado a x, aqui também é um exemplo de função exponencial. Mas nós temos dois tipos de função exponencial. A função exponencial chamada de crescente e a função exponencial classificada como decrescente. Para você identificar se ela é crescente ou decrescente, basta olhar para essa base bem aí. Se esse a for um número maior que 1, função exponencial crescente.
Agora, se esse A estiver entre 0 e 1, nesse intervalozinho, a função é exponencial decrescente. É a condição para que eu possa classificá-la em crescente ou decrescente. E a questão envolve justamente isso. Ele está perguntando na questão qual é o valor desse y bem aqui para que esta função que ele deu seja uma função decrescente. É só você lembrar da chamada condição de existência. Para ela ser decrescente, a base da função tem que estar no intervalo entre 0 e 1. Olha, quem é a base? A base está aqui, ó. 6y menos 2. Para que ela seja decrescente, essa base tem que estar entre 0 e 1. Morreu Maria Preá. Isso é um sistema de inequação, né, gente? Só que ele é um sistema de inequação do primeiro grau, porque o expoente do y é 1. Dá para você resolver esse sistema desse formato bem aí. Qual é o teu objetivo? Né? Encontrar o intervalo de y que satisfaça essa condição? Essa parte do meio ela é comum à primeira e à segunda inequação. Então, o que é que eu faço com esse menos 2? Tem que passar para cá, mas também passar para cá. Ó. Passa para os dois lados, porque essa equação do meio, essa sentença do meio, ela é comum às duas inequações. Então, vai ficar 0 mais 2, 6y. 1 mais 2. Aqui vai ficar 2, 6y, 3. E isola o y. Está multiplicando, passa para cá dividindo, mas também passa para lá dividindo, porque essa sentença é comum às duas inequações. Então, 2 sobre 6, o y, 3 sobre 6. Corre para o abraço, bora ser feliz. Simplifica. 1/3. Simplifica. 1/2. Então, o y tem que estar em que intervalo, gente? Entre 1/3 e 1/2. Tem gabarito? Vamos verificar. Gabarito da questão, letra D de dado. Show de bola? Tranquilidade total. Vamos para a próxima. Só um momentinho aqui. Quinta questão. O que é que a questão 5 diz para nós? Vamos lá. O diretor de uma escola de ensino médio e ensino fundamental recebeu uma doação de uma árvore rara do Equador. A turma do 9º ano, juntamente com o professor Carlos, plantou a árvore próximo da quadra de esportes. Alguns alunos do ensino médio ficaram responsáveis pelo monitoramento diário do crescimento dessa árvore. Verificou-se que o crescimento se dava de acordo com a função abaixo, em que T representa o número de dias contados a partir do primeiro registro e FT a altura em centímetros da planta. É correto afirmar que o tempo necessário para que a árvore atinja a altura de 6,55 centímetros é. E ele deu a função para você. A primeira coisa que você deve fazer em questões de função, que são bem contextualizadas, é olhar para a função, para a lei da função que é dada. FT é 0,3 mais 0,05 vezes 5 elevado a 0,6t. Quando você identifica nesse texto a lei da função, eu preciso saber o que é que significa o t e o ft. Ele sempre vai dizer isso na questão. Ele conta a historinha de uma árvore que foi plantada na quadra de perto da quadra de esporte da escola. E ele diz que esse ft é a altura dessa árvore em centímetros. Esse ft, ele deixou bem claro que é a altura da árvore
em centímetros. E que esse Tzinho aí, ó, que ele deu na questão, é o que? Representa o número de dias contados. O número de dias contados a partir do momento que essa árvore foi por quê? Foi plantada. Pronto, turma. Ele quer saber o tempo necessário para que a árvore atinja uma altura de 6,55 centímetros. Aqui está compatível com o que ele disse, ó, centímetro, centímetro. Não precisa fazer nenhuma conversão. É só você substituir na função e encontrar esse tempo. Então vai ficar como? Onde apareceu o FT, que é a altura, eu vou encaixar 6,55. 6,55 é 0,3 mais 0,05 vezes 5 elevado a 0,6t. Esse rapaz está somando, passa subtraindo. 6,55 menos 0,3 igual a 0,05 vezes 5 elevado a 0,6t. Devagarinho, ó, subtrai isso aqui. 6,55 menos 0,3 vai dar 5, 2, 6,25. E já passa esse cara que está multiplicando, dividindo. 0,05. É 5 elevado a 0,6t. Desce o braço, ó, corta a vírgula, fica 625 dividido por 5. Que vai dar quanto, queridos? 125. Concordam comigo? Estou certo? Acho que eu estou, né? Deixa eu ver. Isso. Igual a 5 elevado a 0,6t. Equaçãozinha exponencial. Deixa os dois lados com a mesma base. E pronto. Mata danada aí. O 125 é 5 elevado a 3. E aqui é 5 elevado a 0,6t. Cancela. O t é 3 dividido por 0,6. Fica 30 dividido por 6, que vai dar 5. Vamos ver o que é que tem aí pra gente de alternativa. 5 dias. Letra C. De boas, essa daí. Ela é mais estilo concurso, porque ela é mais contextualizada. Tá? Beleza? Tranquilidade total? Agora vamos ver a questão 6. Onde ele dá uma matriz. Eu vou escrever a matriz e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Seno de 45 graus. Tangente de 45 graus. Cosseno de 45 graus. E a tangente de 225 graus. O cara monta para nós uma matriz, onde os termos dessa matriz são as razões trigonométricas. Ele colocou seno, colocou cosseno e colocou tangente. E o bom dessa questão, quando você olha para essa matriz, lá estão os ângulos notáveis. 45 graus. Aí aparece o tal do 225. Basta você lembrar nessa hora do ciclo trigonométrico. Mas vamos lá. O que é que eu tenho aqui? É uma matriz? É uma matriz de ordem 2. É uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Uma matriz onde o número de linhas e colunas é igual, ela é chamada de matriz quadrada. E toda matriz quadrada você pode atribuir um valor numérico a ela. Esse valor numérico recebe o nome de determinante. Toda matriz quadrada tem uma diagonal chamada diagonal principal e outra chamada diagonal secundária. Se eu esquematizar uma matriz aqui de ordem 2, tem um A11, A12, A21, A22. O que é que eu tenho aqui, queridos? Uma matriz de ordem 2, quadrada. A diagonal principal é aquela onde o número que representa a linha e a coluna são o quê? Os mesmos. Essa é a diagonal principal da matriz.
e a outra é a diagonal secundária. Para você encontrar o determinante da matriz A, você pega o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E é isso que ele quer de vocês, que você encontre o determinante dessa matriz. Só que antes de fazer isso, eu posso já substituir os seus senos, suas tangentes e os seus cossenos desses ângulos que foram dados aí. 45 graus, ó. Seno de 45, quanto é que vale? Raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 é o ano. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, a tangente de 225 graus. Tu tem que localizar o quadrante desse ângulo. O quadrante desse ângulo é o terceiro. Se você lembrar do ciclo trigonométrico, né? Deixa eu botar bem aqui o ciclo. O primeiro quadrante vai do 0 a 90, o segundo de 90 até 180, o terceiro vai de 180 a 270. E o quarto quadrante vai de 270 a 360 graus. Sentido do ciclo, sentido anti-horário. O ângulo 225 graus está aqui, ó, no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, você lembra da expressão o quê, pessoal? Alfa menos 180. Na hora de reduzir. Eu quero descobrir, certo? A quem esse ângulo se refere no primeiro quadrante. É o que nós chamamos na trigonometria de arcos côngruos. Porque em relação ao eixo X, eles vão ter a mesma abertura. Então não vai muito a fundo disso aí, não. Isso é bem superficial para a gente aqui no concurso. Esse cara tem a mesma tangente de alguém no primeiro quadrante. É só você pegar o ângulo desejado, que é 225, e tirar de 180. Isso aqui dá 45 graus. Ou seja, a tangente de 225 é o mesmo valor numérico da tangente de 45 graus. Só tem que lembrar que no primeiro e no terceiro quadrantes, a tangente é o que, gente? Positiva. Né? Aqui é o eixo das tangentes. Tanto aqui como aqui é mais. Esses dois é o que? Negativo. Eu vou te dar até um macetezinho, tá? Se você quiser lembrar desse macete, desse bizu. Porque o seno é a carinha de um palhaço sorrindo para ti. Aqui é o sinal do seno. O cosseno é um palhacinho também. Só que é um palhacinho deitado com a cabeça em cima do travesseiro. Ele tá o quê? Sonhando com a palhacinha. Tá vendo aí, ó? E a tangente é justamente o jogo de sinal entre quem? O seno e o cosseno. Ó, mais com mais é mais. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E menos com mais dá menos. Aqui é o sinal da tangente. É oriundo das duas relações fundamentais, o seno e o cosseno. Ah, então a tangente de 225 é a mesma tangente de 45. E a tangente de 45 vale 1. Pronto, queridos. Agora é só fazer o quê? Encontrar o determinante. Produto dos elementos da diagonal principal, raiz de 2 sobre 2 vezes 1 dá raiz de 2 sobre 2, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que também vai dar raiz de 2 sobre 2. Corre para o braço, aqui vai dar 0. Tem uma propriedade determinante que diz que se ele tiver linhas iguais, duas linhas iguais, certo? Ou duas colunas, ó, essa linha e essa são as mesmas. Então, cara, o determinante é 0. O cara consegue, numa questão, envolver 3 conteúdos: matrizes, trigonometria, certo? E o determinante através da sua propriedade. Show de bola?
Beleza. Então, meus queridos, falando um pouquinho dessa trigonometria, né? Existem algumas relações chamadas relações envolvendo o seno, o cosseno e a tangente. Bora enumerar aqui, vamos lembrar? Além dos notáveis 45, 30 e 60, que você sabe quem é seno, cosseno e tangente, você tem as chamadas relações da trigonometria. E a relação fundamental envolve o seno e o cosseno. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo do ciclo vale 1. Pegue qualquer seno e cosseno do mesmo ângulo e eleve os dois ao quadrado e some, o resultado vai dar o ano. Daqui você pode isolar, ó. O cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. E que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Também não esquece que a tangente é seno dividido por cosseno, que a cotangente é o inverso do seno, da tangente, perdão. É o cosseno, desculpa, gente, pelo seno. E daqui tu tira aqui o produto da tangente e da cotangente, sempre vale 1. Eles são inversos. Lembrar que a secante é o inverso do cosseno. Lembra também comigo que a cossecante é o inverso do seno. Se cair alguma questão com razões trigonométricas, essas são as básicas. É o que é explorado para vocês. E eu trouxe uma questãozinha aí para a gente fazer. Uma questão de equação trigonométrica. Ele disse assim: cosseno ao quadrado de A, isso é a questão 7, né? É igual a seno ao quadrado de A mais o seno de A. Ele diz que o ângulo A é um ângulo maior que 30 graus. E quer saber quem é ele. É um ângulo maior que 30 graus. Quem é ele? Cara, tu podia fazer essa questão olhando para as alternativas e substituindo. E tu poderia até começar por 60 graus, porque 60 graus é um ângulo notável. Dentre esses que estão aí, os 150 graus é também um ângulo notável do segundo quadrante. Tudo do 150 é do 30, porque do 150 para chegar no 180, falta 30 graus. O 30 é côngruo dele. Ou, se você quiser, resolve a equação. Deixa tudo em função do seno aí, tá? Preste atenção. O que é esse cosseno ao quadrado? Vai comigo. Na fé. Tá aqui, ó. 1 menos o seno ao quadrado. Traz esse seno ao quadrado para cá. Vem menos seno ao quadrado. Traz o seno de A. Vem menos o seno de A. Isso aqui vai ser igual a quem? A zero. Menos o seno ao quadrado com menos o seno ao quadrado dá menos 2 seno ao quadrado de A. Menos seno de A mais 1. Ficou a equaçãozinha do segundo grau. Vamos tirar o delta? B ao quadrado menos a 4ac. Quem é o B? Menos 1. Elevado a 2 dá 1 positivo. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Vezes 1 dá mais 8. O delta é 9. Então, aplicando Bhaskara, eu vou encontrar o seno de A. Menos B
ou aqui é menos, com menos da fórmula dá mais ou menos a raiz do delta, o delta é 9, raiz de 9 é 3, sobre 2A. Ora, 2 vezes 2, negativo, dá menos 4. Então, o seno de A é 1 mais 3, que dá 4, dividido por menos 4, que vai dar menos 1. E o seno de A é 1 menos 3, que dá quanto? Menos 2. Por menos 4, que vai dar quanto, queridos? Menos 2 por menos 4 vai dar 1 meio positivo. Cara, que coisa linda. Qual o ângulo que tem seno no meio? 60 graus ou 30 graus? 60. E aqui o seno menos 1. Quem tem seno menos 1 no ciclo é justamente quem? 180 graus. A resposta ou é 60 ou é 180. Porque satisfaz os dois, ó. Mas aí você vai para as alternativas. Só tem 60, não tem 180. Resposta letra A. Fernando, como é que tu sabe que o ângulo que tem seno menos 1 é o 180? Simples, meus queridos. Vamos lembrar bem aqui rapidão do ciclo. O ciclo trigonométrico, ele tem raio unitário. Ele tem raio 1. O eixo X corresponde ao eixo dos senos. Aliás, perdão. O eixo dos cossenos. E aqui é o eixo dos senos. Ó, cara, eu me enganei bem aqui, viu, amados? Eu me enganei bem aqui, ó. Quem tem seno menos 1 é 270 graus. Vou explicar por quê. Preste atenção aqui, ó. Aqui no ciclo. O sentido do ciclo é quem, gente? É o anti-horário. Se você pegar o ciclo trigonométrico, tu lembra que o raio dele é 1. Daqui para cá vale 1. Ó. E aqui é o ângulo de 0 graus. Aqui é o ângulo de 90 graus, ou π sobre 2. Aqui é 180 graus, que é π. Aqui é 270 graus, que é justamente 3π sobre 2. E o ciclo fecha uma volta com 360 graus. E aí você pode fazer essa brincadeirinha. Ó. Aqui é um sistema de coordenadas cartesianas. Aqui, meus amados, é o par ordenado 1 e 0. Aqui é o par ordenado 0 e 1. Aqui é o par ordenado menos 1 e 0. E aqui é o par ordenado 0 e menos 1. Tu sabe muito bem que o par ordenado representa justamente a posição dos dois eixos. Que o primeiro número do par corresponde ao eixo x, ou seja, corresponde ao cosseno. E o segundo número do par corresponde ao eixo y, ou seja, corresponde ao seno. Então, se você pegar 270 graus aqui, ó, o par ordenado dele correspondente é 0 e menos 1. Ó. Então, o cosseno dele é 0. E o seno dele é menos 1. Então, quem tem seno menos 1 é 270 graus. Só que, nas alternativas da questão, tem só 60. Corre para o abraço, marca danada. É tanta coisa, né, gente, na aula. É tanta informação, né, para um concurso. Tem que conhecer o mais amplo possível, né? Ampliar a maior quantidade, ter a maior quantidade de conhecimentos possível do máximo de assunto. Porque é uma prova diária e matemática é tão vasta, é tanto assunto. Mas se você levar para essa prova essas informações iniciais, dá para fazer uma boa prova. Beleza? Questão 8. O que é que nós temos na questão 8 aí? Qual das alternativas abaixo indica a função f de r em r representada pelo gráfico? Acompanhando o material, que ele está te dando um gráfico aí. Olha o gráfico.
Ele colocou aqui, ó, na origem do gráfico, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Colocou bem aqui, menos 1 com 1. E colocou aqui 1 com 1 também. E ele quer saber qual das alternativas abaixo corresponde à função desse gráfico aí. Cara, só lembrando aqui função do segundo grau. Função quadrática. Esse A indica para mim e para vocês se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. O A sendo positivo, a parábola é côncava para cima. E o A sendo negativo, a parábola é côncava para baixo. Outra coisa também que eu não posso esquecer, nem eu e nem vocês. Usa as alternativas para fazer essa questão. Porque você já sabe que na questão em si, a parábola está com a concavidade para baixo. Então o Azinho, que é aquele cara que acompanha o X2, tem que ser negativo. Então tu já elimina a letra A, já elimina a letra C. Que tanto na letra A quanto na C, o Azinho, que é o cara que acompanha o X2, está positivo. Então tu vai focar na letra B, ó. F de x igual a 1 menos x2. E a letra D, f de x é menos x2. E para você não sofrer muito, nós sabemos disso, né? Basta olhar para os pares ordenados que foram dados aqui. E substituir para ver qual que bate. Tanto quando o x for 1 ou menos 1, a imagem da função vai ser 1. Então vamos lá. Substituir nessa letra B o 1. 1 ao quadrado. E 1 menos 1 é 0. Ó, se você colocar 1 aqui, a imagem é 0. E a imagem tem que ser 1, gente. A letra B está fora. Então, com certeza, o gabarito é a letra D. Se você botar 1, dá menos 1. Se você botar menos 1, aqui dá positivo. Com o menos de fora, continua dando menos 1. Que é a imagem que está aqui. Então, aí, sem medo de ser feliz, letra D de dado. E não esquecer também que na função do segundo grau, quando a concavidade está voltada para cima, aqui é o ponto mínimo da função, ó. E quem determina o valor mínimo da função é o y do vértice. Aqui é o menor valor da função, tudo é acima dela. Quem está associado ao y do vértice é o x do vértice. Então, o valor mínimo de uma função, ele só existe quando o a da função for positivo. Ou seja, quando a concavidade está voltada para cima. Quem determina o valor mínimo de uma função é o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Se a concavidade estiver voltada para baixo, aí a função tem valor máximo, lá em cima, ó, lá no topo. Ela passa a ter valor máximo. E o valor máximo da função, ele ocorre quando o a for negativo, ou seja, parábola côncava para baixo. E também quem determina o máximo de uma função é o seu y do vértice. Menos delta sobre 4a. Show? Valor máximo, valor mínimo, y do vértice. Vê o que é que diz a questão, a próxima aí. Que é a questão de número 9.
fazer ela bem aqui para vocês. Sendo P o ponto 4 e 13, o ponto máximo da função y igual a menos x2 mais mx mais n. Então, quanto vale a soma dos valores m e n? Presta atenção, turma, que ele disse assim para nós, para mim e para vocês. Esse ponto, ele é o ponto máximo. Por que ele usa essa expressão máximo? Porque o A é negativo. Ó. Se o A é negativo, com cavidade para baixo, a função terá valor máximo. E quem é o ponto máximo? É justamente o vértice. Quando ele diz que esse ponto 4 e 13 é o ponto máximo, ele está dizendo para ti que o x do vértice é 4 e que o y do vértice vale 13 para aquela função. E ele quer, na questão, m mais n. Que coisa linda! Vamos embora? Qual a formulazinha do x do vértice? Ele vale 4. É menos b sobre 2a. Eu não tenho b. O b é m. Vai ficar com menos m. O a vale quem? Vale menos 1. 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2. Isso aqui é igual a 4. Menos com menos, eu sei que é mais. Fazendo cruz credo, tu vai encontrar o m igual a 8. Show de bola? Eu preciso encontrar quem agora? O n. E aí você tem duas saídas. Ou você usa a fórmula do y do vértice, que é 13, joga nessa formulazinha. Ou se você quiser e não quiser usar essa relação, substitui o par dentro da função. Quem é o x? 4. Quem é o y? 13. Joga aqui dentro. Onde tiver y, coloque 13. Vamos embora. Quem é esse x? É 4. 4 ao quadrado, 16. Aqui fica menos 16. M, o m é 8. O x é 4. 8 vezes 4, 32. Mais n. Que coisa linda. 13 é igual a 32 menos 16 dá 16. Mais n. Então, esse n vale quanto? N é menos 3. O que é que o cara pediu para mim na questão e para vocês? M mais n. O m é 8, o n é menos 3. Isso aqui vai dar 5. Letra A. E Zé Fini. Geralmente, meus amados, nas provas de concurso público, onde tem função do segundo grau, a tua atenção tem que ser focada para valores máximos e mínimos. São questões que vêm sempre e que aparecem sempre. Outra é a análise de gráfico. São os pontos-chave aí de função do segundo grau. Show de bola? Beleza? Vamos para a próxima. 10. Essa questão é bem interessantezinha. O que é que diz a questão 10 para nós aí? Deixa eu construir logo bem, deixa eu desenhar logo aqui a expressão. 2 vezes raiz cúbica abre parênteses 0,666 vezes 0,444
vezes 0,222, fecha parênteses, vezes 18 raiz de 3. Ele conta na questão 10 que a esposa de um matemático pede para ele comprar pão numa padaria. Só que ela pega um bilhete e escreve nesse bilhete essa expressão numérica. E o resultado dessa expressão numérica é a quantidade de pães que o marido dela tem que comprar na padaria. Se você não leu, lê, que é mais ou menos isso aí que tem na questão. Ele quer saber qual a quantidade de pães que a esposa mandou ele comprar. Como ele é matemático, né, ele vai resolver a expressão numérica. Só que essa expressão numérica tem o que, gente? Números decimais, números racionais. Tem o que? Decimais não, racionais, que é uma adição dízimas. Aí tem o que? Raiz, certo? Aí tem produto de raízes. E aí você tem que fazer o que? A resolução dela. Seguir o que? A regra padrão. Resolve primeiro potências e raízes. Resolve primeiro os chaveamentos. Só que na hora que você olha para essa danada, você percebe que no interior dela tem 3 dízimas periódicas, que são racionais. E aqui você tem 3 dízimas periódicas simples. E o mais interessante é que essas 3 dízimas periódicas simples, a parte inteira é zero. E essa é a dízima mais fácil para você converter. E quando você tem uma dízima periódica simples, onde a parte inteira é zero, basta você olhar o período, que é o termozinho que se repete infinitamente. Aqui é o 35, vocês estão observando? E aí, meus amados, desce o braço. O numerador da fração desta dízima é o período, 35. E embaixo, tanto os noves quanto forem os algarismos do período. Se o teu período são 2 algarismos, o que é 35, 2 noves embaixo. Pronto, eu converti a dízima numa fração que é chamada de quê? Fração geratriz. Desce o braço, bora matar a danada. Que vai ficar como? Deixa aqui a raiz cúbica maior e converte isso aqui tudo para quê, gente? Para fração. Aqui vai ficar como? 6 nonos. Aqui, 4 nonos. E aqui, 2 nonos. Por que só 9 embaixo? Porque o algarismo é só um. O período é formado apenas por um algarismo. 18 raiz de 3. 2 vezes. Devagarinho aqui, ó. Extrair essas raízes, vamos lá. Raiz de 4 vem aqui, dá 2. Em cima fica raiz de 12. Que 6 vezes 2 dá 12. Raiz de 9 é 3. Raiz de 9 é 3. Raiz de 9 é 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Vezes 18, raiz de 3. Duas vezes. Raiz cúbica. Ó, 2 vezes esse 18 dá 36. Raiz de 12 vezes a raiz de 3, bora lembrar comigo? Raiz de 12 vezes a raiz de 3. Da raiz de 36, que é 6. Sobre 27. Posso simplificar esse negocinho aí? Pode enxugar esse negócio? Por 3 dá 2. Por 3 dá 9. 36 por 9 dá 4. 2 raiz cúbica de 8. E tu sabe muito bem que 8 é 2 ao cubo.
Vai embora. 2 vezes 2. Esse cara tem que comprar 4 pães. 2 para ele e 2 para a esposa. Isso faz parte de conjuntos numéricos. Faz parte de aritmética. Tá? Faz parte da expressão numérica, que é assunto de aritmética, mas dentro ele coloca o quê? Dízimas, que são números racionais. Show de bola? Belezinha, belezinha? Beleza. Bora para 11. Deixa eu fazer a 11 aqui com vocês. Alguém fez essa 11? Alguém chegou a ler essa 11? É uma questão bem extensa, né? Cheia de informação, cheia de associações para se fazer. Se você se apegar à leitura da questão, você morre. Você vai ficar doido aí para poder chegar no resultado. Dá até para chegar, mas você pensa um bocadinho. E eu preciso o quê? Economizar tempo. Antes de fazer a questão 11, eu quero lembrar só uma coisa para vocês, tá? Toda vez que eu fizer bem aqui a tabuada do 4, você vai já saber porque que eu estou dando como exemplo a tabuada do 4, quando a gente ler a questão. Se você pegar qualquer número natural e multiplicar por 4, vai dar um número par. Vai ou não vai? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4 dá 16 e assim por diante. 16 é múltiplo de 4. 24 é múltiplo de 4. Ele é divisível por 4. Então, toda vez que eu pegar qualquer número e multiplicar por 4, o resultado é o quê? É par. Beleza? Então, vamos lá. Lê comigo a questão. Tu tá com o material aí? Acompanhe. O senhor Mateus e seus filhos fazem aniversário no mesmo dia do ano. Ele possui exatos 40 anos. Olha só a informação que ele dá. O senhor Mateus, ele tem exatos 40 anos. E seus 6 filhos, o cara tem 6 meninos, 5 homens e uma mulher, tem diferença exata de 2 anos entre o nascimento de cada um deles. Olha ali, ó, filhinha indiana. Só que a diferença de idade entre os filhos é de 2 anos. Por exemplo, se um tiver 10, outro tem 12, outro tem 14, outro tem 16 e assim vai. Os nomes dos filhos são Márcio, Maurício, Mário, Marcos, Boaci e Marcela. Considere que os 6 filhos possuem idades diferentes e que Mário é mais novo que Moacir. Depois ele diz: Moacir não é mais novo que Marcos, tampouco mais novo que Maurício. Marcela é mais velha que Márcio e mais velha que Maurício, mas não é mais velha que Marcos. Márcio nasceu há 1 ano. Mário é mais velho que Márcio, mas não é mais velho que Maurício. Cara, porra, quando tu termina de ler isso aí, tu já tá com a cabeça embaralhada. Porque até os nomes são parecidos. Márcio, Mário. Aí você às vezes pode até confundir. Porque a intenção do cara que organizou isso aí foi fazer isso. Ele quer desviar o foco da questão com essas informações que vão ser desnecessárias. Não vai ser preciso utilizar isso. Porque a gente vai matar danado agora na pergunta que ele faz. Ó. Em quantos anos a idade do pai será o quádruplo da idade da filha? É aí que a questão mora. Em quantos anos a idade do pai será o quádruplo da idade da filha?
a idade do pai vai ser 4 vezes a idade da filha. Cara, se a menina tiver 10 anos, o pai vai ter 40. Se a menina tiver 15 anos, o pai vai ter 60. Ou seja, a idade do pai vai ser um número divisível por 4. Concorda comigo? Isso vai acontecer daqui a quantos anos? Cara, esquece todas as informações e foca nas alternativas. Porque tu tem uma informação que é crucial, a idade do pai, que é 40 anos. Na letra A, ele colocou 5 anos. Meus amigos, por que a letra A está fora de questão? Porque se o pai tem 40 anos, hoje, daqui a 5 anos ele vai ter quanto? 45. E nós sabemos que 45 não é múltiplo de 4. Então isso não acontece daqui a 5 anos. Letra B tem 4 anos. Daqui a 4 anos, o pai vai ter quanto? 44. Opa! 44 é um número múltiplo de 4? Sim. Então o gabarito é a letra B. Isso acontece daqui a 4 anos. Por que não pode ser letra C? Porque daqui a 3 anos o pai vai ter 43. 43 não é múltiplo de 4. Letra D, daqui a 6 anos dá 46. 46 não é múltiplo de 4. Letra E, 7 anos, daqui a 7 anos o pai tem 47. 47 não é múltiplo de 4. O único que é múltiplo de 4 está na letra B. Porque ao somar 4 anos com a idade do pai, ele passa a ter 44. Quando o pai tiver 44 anos, ele vai ter 4 vezes a idade da filha dele. Então, a filha dele tem o quê? Tem 11, daqui a 4 anos. Se daqui a 4 anos a filha dele tem 11 anos de idade, é porque hoje a filha dele tem 7 anos de idade. Então, o gabarito é a letra B de bola, morreu Maria Preá. Não precisa descobrir a idade de ninguém aí. Show de bola? Tranquilidade total? Beleza, gente? E eu vou fazer a última hoje, tá? Pra gente encerrar. Amanhã a gente continua. Que é uma questão que eu queria fazer de geometria, não é nem a 12. Amanhã a gente vai retomar justamente de conjuntos. Porque essa ação de conjuntos aqui eu tenho que fazer uma geral com vocês. Mas eu queria que você focasse na 13 aí. Só um momentinho. Só um momentinho, tá, gente? Essa questão 13 aí, tá? Amanhã a gente retoma da 12 e vê fatoração. É uma questão teórica de geometria plana. Está muito em moda se cobrar teoria de geometria, tá? E é uma questão de professor de área. E a questão diz assim, ó. A geometria plana estuda o comportamento de estruturas no plano, a partir de conceitos básicos primitivos, como ponto, reto e plano. Estuda o conceito e a construção de figuras planas, como quadriláteros, triângulos, círculos, suas propriedades, formas, tamanhos e o estudo de suas áreas e perímetros. Sobre a propriedade de alguns tópicos da geometria plana, assinale a alternativa errada. Tem 5 alternativas aí falando de geometria plana para vocês. Ele quer saber qual a que está errada aí. Letra A. Bora ver a letra A. Vamos analisar de um por um, que é bom que a gente faz uma revisão, ó, bem geral de geometria plana. Letra A fala assim: em todo triângulo, a medida de cada ângulo externo é maior que as medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Propriedadezinha de ângulo externo de triângulo. Em qualquer triângulo, turma, o ângulo externo dele, um ângulo externo, ele vale o quê? A soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. A soma dos dois ângulos não vizinhos dele. Você tem A, B e C, e aqui tem o externo, tá vendo? Esse ângulo externo vale a soma dos dois não adjacentes, no caso A e B.
que são os dois ângulos que não são vizinhos a ele. O ângulo externo vale A mais B. Com certeza, como esse ângulo externo aqui, ele é maior do que qualquer um dos ângulos que está aqui dentro. Porque ele é a soma de dois de dentro dele. O que é que diz a letra A? Em todo triângulo, a medida de cada ângulo externo é maior que a medida dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Esse cara aqui é maior que qualquer um desses dois aqui? Sim, porque ele é a soma dos dois. Então, com certeza, ele vai ser maior que qualquer um deles. Então, esse item está o que, gente? Correto. Quer exemplificar? Dá para fazer isso de boa. Ó. Se tu exemplificar isso, coloca aqui 50 graus, coloca aqui 30 graus. Quanto é que mede esse externo bem aqui? 80. Ele é maior que qualquer um desses dois aqui. Então, o A está certo. Mas não é o meu gabarito, que ele quer o quê? Aqui está errado. B. Se dois ângulos de um triângulo e o lado oposto a um desses ângulos forem respectivamente iguais a dois ângulos de outro triângulo e ao lado oposto ao ângulo correspondente nesse outro triângulo, então eles são chamados de triângulos congruentes. Casos de congruência, gente. O caso de congruência é quando os lados têm o mesmo tamanho. É quando os ângulos internos têm o mesmo tamanho. Se eu coloco para você assim, triângulo ABC. E eu digo que ele é congruente ao triângulo MNP. Se eu digo que eles são congruentes, eu estou dizendo que os seus lados correspondentes são do mesmo tamanho. E seus ângulos internos também são do mesmo tamanho. Só que não precisa você analisar de uma forma geral. Existem os casos de congruência. Se ele seguir duas propriedades básicas, certo? Eu já posso afirmar que eles são congruentes. Por exemplo, se esse lado e esse têm o mesmo tamanho, se esse ângulo e esse têm o mesmo tamanho, e se esse lado e esse têm o mesmo tamanho, eu já posso afirmar que eles são congruentes. É o caso ângulo, aliás, ângulo não, perdão, lado, ângulo, lado. É um caso de congruência. E aí vamos analisar o que é que tem a letra B para mim e para vocês. Se dois ângulos de um triângulo e o lado oposto a um desses ângulos forem respectivamente iguais a dois ângulos de outro triângulo e ao lado oposto ao ângulo correspondente, eles são chamados de congruentes? Sim, gente. Eu vou desenhar aqui, ó, a situação. Aqui é 20 graus e aqui é 60 graus. Aqui é 20 graus e aqui é 60 graus. E vamos supor que aqui fosse 10 centímetros, que é o lado oposto a um desses ângulos. E aqui também fosse 10 centímetros, que é o lado oposto a um dos ângulos. Com certeza eu posso afirmar que esses casos são congruentes. Porque esse lado e esse vão ser do mesmo tamanho, esse ângulo com esse vão ser do mesmo tamanho, e consequentemente esse lado com esse também vão ser do mesmo tamanho. Então esse item B está o quê? Corretíssimo. São congruentes. Letra C. Se ABC é um triângulo tal que A é maior ou igual a 90 graus, então BC é o seu maior lado? Bote aqui. A, B, C. Esse aqui é maior ou igual a 90. Eu vou desenhar um 90. Ele é o maior ângulo desse triângulo. E ao maior ângulo se opõe o maior lado. Então, BC com certeza vai ser o maior lado. Corretíssimo.
o maior lado está oposto ao maior ângulo de um triângulo. Letra C, pode correr para o braço que está correta. Letra D, um paralelogramo é um retângulo se somente se suas diagonais tiverem comprimentos iguais. Um paralelogramo é um retângulo se somente se suas diagonais tiverem comprimentos iguais. Aí você força para mim. Ele diz que um paralelogramo vai ser um retângulo se somente se suas diagonais tiverem comprimentos iguais. Cara, para ser um retângulo, não é só ter diagonais iguais, não, porque o quadrado também tem. Para ser um retângulo, ele tem que ter diagonais congruentes e diagonais não perpendiculares entre si. Porque o quadrado, gente, ele também tem diagonais do mesmo tamanho. Então, a propriedade geral de um retângulo é essa. Um paralelogramo é um retângulo se e somente se. Ele está dizendo que é só por conta dessa propriedade. Não. Ele também tinha que completar dizendo que as diagonais não são perpendiculares. Então, a errada é a letra D. Letra E. 20, 30 e 40 são chamados de complementares? Para ser complementar, a soma dos ângulos tem que dar 90 graus. Se a soma dá 90 graus, eles são complementares. 20 mais 30 mais 40 dá 90 graus. Então, eles são complementares. Então, o gabarito certo, a letra quem? D de dado. Show de bola? Belezinha? Uma revisão bem bacana aí de geometria. Basicamente, trabalhando com quem? Com triângulos. A maioria das alternativas falava sobre ele. Está muito em moda a questão teórica de geometria, tá, gente? Então, por isso que eu trouxe essa questão para vocês aí. Beleza? Amanhã nós temos outro encontro marcado, né? Para poder a gente